Arthur Lira ameaçou o presidente Jair Bolsonaro. Entenda o que está por trás dessa ameaça. Veja as repercussões da decisão do STF, que praticamente acabou com a Operação Lava Jato, e veja também a reação do ex-juiz Sérgio Moro. Você que acompanha aqui o nosso canal já sabe que o Sérgio Moro pode ser preso. O objetivo dessa turma do STF é botar o Sérgio Moro na cadeia. A Operação Lava Jato, ela durou cerca de 7 anos e foi um marco na história do Brasil. Na realidade, foi uma exceção na história do Brasil. Pela primeira vez na história, os corruptos vagabundos aqui no Brasil ficaram com medo de roubar. É como se nos últimos 7 anos o Brasil não fosse o Brasil. A Operação Lava Jato foi a criptonita da política brasileira em sua essência. Foi através da Operação Lava Jato que conseguimos botar na cadeia o maior vagabundo corrupto da história do nosso país, o líder da maior organização criminosa que já existiu no nosso país, Luiz Inácio, ex-presidiário Lula da Silva. E nessa semana podemos oficialmente decretar, infelizmente, o fim da Operação Lava Jato. O ex-juiz Sérgio Moro, que foi o principal afetado nessa decisão do STF, emitiu uma nota no qual ele falou o seguinte, aspas para o ex-juiz Sérgio Moro. Apesar da decisão da segunda turma do STF, tenho absoluta tranquilidade em relação aos acertos das minhas decisões, todas fundamentadas nos processos judiciais, inclusive quanto àqueles que tinham como acusado o ex-presidente. A sentença condenatória contra o ex-presidente foi confirmada pelo Tribunal Regional da 4ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça, que igualmente rejeitaram as alegações de falta de imparcialidade. O ex-presidente só teve a prisão ordenada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 2018, após ter habeas corpus negado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O Brasil não pode retroceder e destruir o passado recente de combate à corrupção e à impunidade e pelo qual foi elogiado internacionalmente. Eu não li a nota inteira, eu li apenas o principal trecho da nota. Mas o ex-juiz Sérgio Moro só falou verdade nessa nota. O Moro, ele é sim um traidor, saiu do governo Bolsonaro falando um monte de mentiras, fazendo diversas acusações sem apresentar prova nenhuma. Ele é uma pessoa ególatra, ele é extremamente vaidoso e é extremamente ambicioso. Mas nessa nota ele só falou verdades. Só que a questão, nesse momento, não é o traidor Sérgio Moro. Ele é sim um traidor. A questão, nesse momento, é que a destruição da Operação Lava Jato e a destruição do ex-juiz Sérgio Moro beneficia o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. O maior bandido da história do nosso país, ele sai muito fortalecido depois disso. Essa decisão da STF, aliada também ao apoio da grande mídia e aliada principalmente com a capacidade que o ex-presidiário de São Bernardo do Campo tem de mentir e de enganar as pessoas, o torna o principal adversário para o presidente Jair Bolsonaro nas eleições para presidente de 2022. Nós temos, primeiramente, que reconhecer quem é o nosso principal adversário, quem é o nosso principal inimigo. Não podemos, em nenhuma hipótese, deixar o Brasil voltar para as mãos da maior facção criminosa que já existiu no nosso país, que é o PT. Eu vou divulgar a seguir para você uma sequência de tweets do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Olha o que o Arthur Lira falou sobre a Operação Lava Jato. Mas o estado policial para o qual a Lava Jato descambou em certos momentos, lamentavelmente com suas parcialidades seletivas e perseguições, jamais poderá também merecer o perdão da história. Nós aqui do canal apoiamos o Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados, porque ele era o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, continuamos apoiando o Arthur Lira, embora eu não seja muito fã dele. Na realidade, não sou nem um pouco fã do Arthur Lira. Mas eu fico envergonhado com esse tweet do Arthur Lira. Só faltou ele gritar ou puxar a hashtag Lula livre.
E ainda falando sobre o deputado Arthur Lira, ele no dia de ontem fez uma ameaça pública ao presidente Jair Bolsonaro. Parece que ele esqueceu que só chegou à presidência da Câmara dos Deputados porque tinha o apoio do Jair Bolsonaro. O Arthur Lira subiu o tom contra o presidente Jair Bolsonaro num pronunciamento realizado na Câmara dos Deputados ontem e falou o seguinte: está apertando um sinal amarelo para quem quiser enxergar. Disse também que tudo tem limite e que não vai tolerar erros primários, desnecessários e inúteis. E agora vem a principal parte da fala, no qual eu vou ler na íntegra para vocês. Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos. Alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Não é esta a intenção dessa presidência. Preferimos que as atuais anomalias se curem por si mesmas, frutos da autocrítica, do instinto de sobrevivência, da sabedoria, da inteligência emocional e da capacidade política. A solidariedade é grande, mas tudo tem limite, tudo. E o limite do parlamento brasileiro, a casa do povo, é quando o mínimo de sensatez em relação ao povo não está sendo obedecido. Isso foi sim uma ameaça direta ao presidente da República, uma ameaça pública, no qual inclusive o deputado Arthur Lira cogitou até mesmo aceitar a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Aí você vai me perguntar o seguinte: Pedro, o Arthur Lira vai mesmo aceitar a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro? Não, não vai. Aí você vai me perguntar, mas então por que ele fez essa ameaça? A resposta é muito simples: por poder, por cargos. Nada que não se resolva com a nomeação de integrantes do Centrão para alguns cargos no governo. O Arthur Lira se jogou no chão e começou a chorar, primeiramente porque ele não conseguiu emplacar a Ludmilla na vaga do Pazuello, conforme falamos aqui no canal nos vídeos da semana passada. Depois disso, o Lira também teve rejeitada a sua indicação para vice-presidente de governo do Banco do Brasil. Bolsonaro decidiu colocar outra pessoa nessa vaga. É uma prerrogativa do presidente tomar essa decisão. Ou seja, nada que um cargo dentro do governo não resolva. Uma conversa de 5 minutos do Lira com Bolsonaro apara todas essas arestas. Então, galera, não temos com que nos preocupar. Arthur Lira e Bolsonaro seguirão alinhados até 2022. Segue tudo normal. Então é isso, galera. Peço para que, se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas no nosso canal. Peço também para que você considere ativar as notificações e o sininho e deixar o seu like, porque isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!